tardes, buenos días acá en Brasil aún. Es muy bueno hablar contigo desde Ecuador, un país tan querido, tan hermano de Brasil, que me gusta mucho poder ayudar a ustedes a analizar la situación de la región, como nosotros en Latinoamérica estamos viviendo una coyuntura muy compleja, sí, de muchos movimientos, muchas contradicciones, muchas mudanzas en el escenario político, ¿sí? ¿Podríamos iniciar a través de un breve análisis de la historia de la democracia en Brasil? Sí, claro. Lo que pasa es como en muchos otros países de Latinoamérica, nuestra democracia es muy nueva. Es una cosa que no tenemos mucha experiencia en democracia. Esa es una cosa muy triste de decir. Para mí y otras personas de mi generación, nosotros ya tenemos la democracia como algo garantido, algo que ya es parte de la vida. Pero infelizmente no es una realidad porque es una cosa muy nueva y aún nuestras instituciones aún tienen que avanzar, aún tienen que aprender a lidar con eso. Nosotros tuvimos desde 1964 uma ditadura muito dura cá em Brasil. Sabes que muita gente trata de dizer que a ditadura não foi tão dura como foi em outros países, como foi em Argentina, como foi em Chile, mas acá sim teve muita arbitrariedade, muitas mortes e muito controle da imprensa livre, de los partidos e da organização do povo. Então, essa cultura que se concretizou com a ditadura aún é muito viva hoje. Então, nós passamos de 1964 até 89 sem elegir nossos presidentes. Então, isso deixa marcas muito duras em nossa cultura e em nossas instituições. Está muito claro em la polícia, como a polícia funciona cá em Brasil. É uma herança, sim, é um legado da ditadura. É uma polícia que não aceita os direitos humanos, não aceita as mobilizações sociais. Então, desde 89, nós hicimos uma nova constituição que nós chamamos de Constituição Cidadana. Aún não foi todo o que nós pensávamos em los termos de direitos individuais, em termos de direitos sociais e democráticos, pero era um avanço. E passamos desde 89 até agora, em 2016, com intentos de concretizar a Constituição, que aún não havia sido concretizada em vários sentidos. Aún hoje, a Constituição de 89 não é totalmente usada en la práctica, en las calles y en los derechos sociales y económicos. Pero bueno, nosotros tuvimos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, pero después vivimos un momento muy rico, que fue los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Lula en el empiezo, después con Dilma, que intentaron hacer un poco de construir una justicia social. Não foi um governo de grandes enfrentamentos com a direita. Nós hicimos mudanças dentro da democracia, né? Então, o máximo que falávamos era do socialismo democrático, pero na prática o governo isso todo dentro da institucionalidade. Pero aún assim, nossa élite não aceitou. E hicieron muitos intentos golpistas em contra do governo do PT, muitas vezes com o apoio da mídia, pero nós nos quedamos sem largar a democracia. É um princípio sine qua non, que nós não queremos largar a democracia. E hoje vivimos uma realidade muito dura, que o governo, agora com o poder do exército, das forças armadas, haciendo muitas declarações, intentos, e hasta acá, em el Congresso, eu estou agora na Câmara dos Deputados do Brasil, da República de Brasil, acá eles fazem muitos ataques em contra da democracia. Que puedo destacar para vocês é que hoje está na pauta da política brasileira, o que chamamos acá de excludente de ilicitude.
Básicamente es un proyecto que garantiza para las fuerzas policiales que actúen sin ningún control de la justicia, sin ningún control del pueblo. Entonces, si ellos maten o hacen alguna cosa en contra del pueblo, ellos no serán punidos. Parecido con que Áñez hace ahora en Bolivia, en uno de los primeros actos de ella fue algo muy parecido. Entonces, es la licencia para matar. Entonces, Bolsonaro ahora está claramente haciendo un cambio en la dirección de una dictadura excludente en contra del pueblo, y la agenda económica es muy parecida con la agenda de Pinochet, que también fue impuesta por medio de una dictadura. Entonces, Bolsonaro está ahora tratando de... Él no es un tipo muy hábil políticamente. Y hoy él está como destruyendo todas las relaciones que él tiene con el Congreso, incluso en el partido que él fue electo. Entonces, él está haciendo la carretera para destruir cualquier posibilidad de un gobierno democrático acá en Brasil. Entonces, si no tiene ninguna capacidad de gobernar con democracia, va a hablar, con el Congreso no es posible, entonces la única alternativa que me queda es el régimen arbitrário, el régimen autoritário. Então, está muito claro para nós que desde a Câmara, desde o Congresso, vemos esses movimentos e tratamos agora de construir essa luta, essa mobilização social, essa construção que defende os direitos do povo, os direitos constitucionais del pueblo brasileño. Rafael Holanda Barroso es un doctor de ciencias políticas graduado en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Y por el mero hecho de que eres un doctor de especialización, nos comentarás que netamente ahora el nuevo progresismo en América Latina está sufriendo un gran incauce, en el sentido de que en el día de hoy pueden haber variaciones de ideologías, pero claro está, ¿nos podrías comentar qué es lo que pasó en realidad en las últimas elecciones con Haddad versus Bolsonaro? Bueno, nosotros estamos exactamente tratando de construir esse novo progressismo, uma nova maneira de fazer política, primeiramente, uma maneira que é mais democrática, mais ligada às calles, aos pueblos, aos movimentos, mas também tratando de fazer uma oposição responsável. É isso que estamos vivendo acá. É claro que isso, não podemos falar do progressismo em Brasil sem falar de Lula da Silva, que é uma pessoa muito importante para nossa história, mas também que hoje, na atualidade, vive uma contradição muito clara do sistema do bolsonarismo e de como a direita chegou ao poder. Eles necessitam de, primeiramente, fazer um golpe em contra um governo eleito, depois sacar o protagonista, o favorito, sim, o candidato que tinha mais chances de ganhar las elecciones, entonces sacaron él del proceso electoral. Es una cosa muy reciente, muy viva, incluso lanzaron él al cárcel, a la prisión política acá en Brasil. Entonces, él sale ahora de la prisión y empieza a hablar de un nuevo movimiento. Es un movimiento que es distinto del movimiento que él hizo antes, con los metalúrgicos, los obreros, en los 80. Hoy ele constrói uma frente ampla, primeiramente, com muitos partidos, mas também tentando enfrentar as contradições do governo dele desde 2003 até os 2016. Então, esse novo progressismo não nega a esquerda tradicional, pero sabe que há que avançar para outro patamar de lutas. Então, temos outros nomes muito importantes nessa luta, como Guilherme Boulos, que é do partido PSOL, o Partido Socialismo e Libertad. Temos em el PCdoB, Partido Comunista de Brasil, a Jandira Fegali, que é um liderazgo muito importante. Pero, bueno, é uma frente ampla, pero aún está em um processo de construção.
Yo creo que como lo decía en algún momento Chomsky, para buscar el desarrollo estructural de las sociedades es totalmente necesario buscar la equidad para ir generando nuevas oportunidades para las minorías. En este sentido ha sido muy importante la participación de Lula da Silva en la década de los 80, inicios de los 90, la gran participación del Estado justo para aminorar la violencia en las favelas y sobre todo la gran capacidad humanística que ha tenido Lula para poder integrar esos segmentos de la sociedad, que claro, como está bastante bien claro Chomsky, lo magnifica como uno de los principales retos de América Latina antes de convertirse en países desarrollados. En este sentido, mi estimado Rafael, yo creo que es muy interesante que podamos compartir cuál fue en realidad el motivo del lawfare judicial que fue ejecutado contra Lula da Silva y generalmente quién fue el beneficiado al atacarlo directamente, tan indiscriminadamente a un Lula da Silva, que en realidad es ahora un ícono mundial. ¿Qué es lo que pasó con el lawfare judicial? Sí, essa é uma realidade muito evidente acá em Brasil. Lo que passou é que em 2014 Dilma foi reelecta por uma margem muito pequena, pero foi reelecta e, bueno, eles puderam ver que se as coisas seguirem como iam seguir, se respeitassem os resultados das eleições, eles iam estar fora do poder por muitos anos, porque depois de Dilma, Lula poderia volver, porque acá nós não poderíamos ter mandatos consecutivos, mais de 2. Pero se há outro presidente e o presidente Lula, ele poderia volver. Então, fazendo as contas, eles viram que solamente poderiam volver ao poder depois de 2026. Porque Lula poderia ser reelecto agora em 2018 e depois novamente em 2022, então solamente em 2026 poderiam volver ao poder. Então eles se quedaram sem esperança, não poderiam fazer mudança social através da democracia. Então fizeram 2 processos: o processo do golpe em contra Dilma, que estava fantasiado de um impeachment acá no parlamento, pero sem uma base legal, porque nós temos presidencialismo em Brasil. O presidencialismo não cambia de liderazgo ao sabor do tempo, do momento. Cambia através de um processo muito restrito, é limite. É a coisa mais radical que há previsto na Constituição, é o processo de impeachment. Então, eles disseram impeachment, pero não se preocuparam em provar um crime de responsabilidade, que é um crime muito específico, é um modelo muito parecido com o impeachment nos Estados Unidos. Então, eles não provaram um crime de responsabilidade, pero aún assim sacaram de Dilma de poder, que para qualquer um que estuda a Constituição brasileira é muito claro que foi um golpe. Pero de nada adiantava a ser um golpe, sim. Se Lula, em 2 anos depois, for eleito, que as pesquisas mostravam muito claramente que ele seria eleito, quizás em el primeiro turno. Então, tentaram fazer um movimento para sacar das eleições através do lawfare. Infelizmente, é uma realidade não só do Brasil. Estamos vendo em todo o continente o mesmo protocolo, o mesmo roteiro que eles estão assim, usando de acusações legais, muitas vezes sem uma base objetiva muito clara, para sacar um liderazgo da chance do poder. Então, lawfare se levantou em contra Lula, e agora esse lawfare está muito claro para todos, não somente para a esquerda, porque o processo foi conduzido por Sérgio Moro, que agora é ministro do governo Bolsonaro. Isso por si só era uma contradição. Saca o preferido e prontamente vira ministro del que seria derrotado. É uma coisa um pouco óbvia desde aí. E depois, o site The Intercept, do jornalista Glenn Greenwald, o mesmo que hizo as revelações da CIA e da NSA em los Estados Unidos, acá revelou as contradições do processo com provas, com escutas, com conversas do equipo da Lava Jato, que é
o que personifica a lawfare acá é a Operação Lava Jato acá. Então, isso ficou muito claro com essas revelações e ficou claro como o processo de la Lava Jato era em contra do PT, primeiramente. Em segundo, ficou claro que atentaram contra os direitos de defesa de Lula. Essa é uma coisa muito dura em contra a advocacia, o direito do advogado, de lawyer, para trabalhar. Porque a Lava Jato escutava todas as conversas dos advogados, incluso as conversas dos advogados com os réus, as vítimas, como Lula e tudo. Então, eles tinham uma vantagem que não há precedente em lo trâmite, los processos legais em Brasil. Imagina, o acusador ter a escuta de todos os movimentos, de todas as estratégias, de todas as conversações de los advogados. É uma ofensa aos direitos básicos em qualquer nível, dos direitos dos homens, dos direitos dos advogados. Então, está muito claro como direito especial foi feito para punir liderazgos da esquerda, e hoje está muito claro com as revelações, mas também com as atitudes de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça acá. Então, o lawfare foi uma coisa que atuou em contra a esquerda, mas há outro efeito que não sei se vocês sabem aí em Equador. O efeito econômico da Lava Jato é muito duro. Nós tratamos de desenvolver nossa indústria naval, que já foi uma das mais grandes do Brasil, ou do mundo, e nossa indústria petrolífera. Nós estávamos fazendo refinarias, fazendo desenvolvimento através de Petrobras, que era muito grande. Petrobras ia a ser a maior empresa do mundo. Esse é dado muito claro com as descobertas de pré-sal, do petróleo em las camadas de profundidade acá em Brasil. Então, o processo teve efeito muito grande em contra a economia brasileira, também destruiu as empresas de infraestrutura brasileira. Então, o efeito na economia é muito duro. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos todos los elementos para mostrar el lawfare acá, porque fue expuesto de muchas maneras, pero hay un movimiento del gobierno Bolsonaro de avanzar con autoritarismo. Entonces, nosotros estamos ahora también tratando de resistir a ataques contra os direitos de movilizações, ataques contra os direitos de mídia, ataques contra os direitos econômicos da gente. Então, é uma jornada dupla. Mostrar como esse golpe foi feito contra Dilma, mostrar como o lawfare actuou em contra Lula, mas também mostrar como isso afeta diretamente a vida do povo, que vê seus direitos, as garantias. Por exemplo, Dilma havia aprovado uma lei que garantia que parte dos recursos do pré-sal, do petróleo, iba para a saúde e educação. E agora isso tratou de ser destruído. Também estamos vivendo um processo de desnacionalização de nossa economia petrolífera. Acá a gente chama de privatização, mas não temos mais grandes empresas nacionais para disputar essas privatizações do setor de gás e petróleo. Então, o que está haciendo é uma desnacionalização da produção. Isso é muito louco porque a gente pensa que o governo Bolsonaro é solamente em contra o povo, mas também é contra o patrimônio nacional, porque o que está tratando de fazer é uma desnacionalização da produção. É um tema de soberania. Mira que es muy interesante lo que acabas de mencionar el día de hoy. A partir de la nueva generación, o más bien dicho, a partir de la nueva creación de un Estado nacional, claro que se va a diferenciar muchísimo la política pública de un gobierno que cree más en las privatizaciones, en eliminar por completo la nacionalización de los hidrocarburos, y mucho más aún tomando en cuenta que Brasil es uno de los países de América Latina más caros del mundo.
Es algo muy impresionante. Recuerdo yo en el 2007 como una forma de tener este análisis. En el 2017 participé de 2 conferencias internacionales de macroeconomía del desarrollo en Brasil y me di cuenta en realidad que los patrones de desarrollo de Ecuador y Brasil eran completamente diferentes. Pero lo que hizo Lula da Silva es unificar por completo esos patrones, tener un rango más de carácter humanista en el sentido de no ver al mercado como una fortificación para incrementar valores, sino que esos valores también tengan una cara más humanista para generar política pública. Eso fue muy interesante. Sí. Pero en este sentido me gustaría aprovechar para preguntarte cuál fue el impacto sobre los últimos incendios monstruosos que pasó en la Amazonas, porque nos damos cuenta en realidad que hay grandes capacidades energéticas en la Amazonía, como por ejemplo la capacidad hídrica del Amazonas y también sobre la capacidad de los minerales preciosos. ¿Cómo fue el impacto en la población de Brasilia, de Sao Paulo, en este gran y gigantesco incendio? ¿Cómo fue? Sí, es muy loco você perguntar isso para mim hoje, porque hoje temos uma parte de algumas respostas e algumas ações de Bolsonaro acerca do tema dos incêndios na Amazônia. O que passou foi, os incêndios acá foram muito largos, muito grandes. Na semana passada saiu dado que as queimadas em outubro, que normalmente já são altas, tuve uma subida muito grande, como de mais de 40% em el mês, que chamamos del mês del fuego acá. Esse mês del fuego foi claramente mobilizado por parte da élite rural, de los grandes produtores rurales de ganado e de soja, sim. Eles acá fazem movimento que é muito padronizado, que antes eles derrubam da deflorestação, derruba a floresta e depois usa o fogo para acabar o negócio, a destruição. Então, o fogo ha venido depois de movimento também de destruição da floresta. Esse é um movimento para avançar do que chamamos acá de fronteira agrícola, onde há produção agrícola e onde há a floresta. No primeiro momento, Bolsonaro, sem ter nenhum dado, nenhuma novidade, nenhuma referência para isso, hizo declarações dizendo que isso poderia ser atos de las ONGs, de las organizações de defesa da Amazônia, para colocar a luta contra o governo Bolsonaro. Então, ele tentou fazer essa narrativa, mas sem ter nenhum dado, nenhuma referência de como isso era feito. Pero agora, em el dia de hoje, tive uma grande operação da Polícia Federal Brasileira. É uma informação que aún não chegou nos grandes meios, solamente tem algumas informações de uma ação da Polícia Federal em Alter do Chão, que é uma cidade cerquita de Santarém, que é uma cidade muito importante do estado de Pará, na Amazônia. Então, hoje, Bolsonaro está usando a polícia, que hoje se converte em uma polícia política, para construir a narrativa que o culpado dos fogos na floresta são das ONGs ambientais. Então, ele trata de construir uma narrativa em contra os defensores da floresta. Então, é muito claro como é uma notícia muito dura. Não somente a coisa da Amazônia, mas a noção que a Polícia Federal, que está abaixo do ministro Sérgio Moro, se convertiu numa polícia política. Em que isso vai acabar? Nós em Brasil vamos ter uma polícia como tuve Hitler, uma polícia que solamente prioriza as prioridades e as narrativas do presidente, de Bolsonaro, ou uma polícia que está cerca dos princípios constitucionais e uma polícia de Estado e não de política. Então, isso é dado muito, muito perigoso, incluso se adicionarmos essa informação que te disse antes, acerca do excludente de licitude, em que Bolsonaro intenta uma autorização do Congresso para que a polícia possa matar sem responder processos judiciais em Brasil.
Mira que es muy interesante en este punto, sobre todo esa reconfiguración del progresismo, cuando en estos momentos cerca de ustedes en Argentina se ganaron las elecciones gracias a Cristina y Alberto Fernández. También recientemente hubo un revés con la pérdida del Frente Amplio en Uruguay, con el 10% de la votación, que son 30.000 votos, algo bastante efímero para ganar una elección, pero pese a eso es una pérdida en Uruguay. Y también las nuevas connotaciones que se vienen el día de hoy, como esos calentamientos en calles que están pasando en Chile, revueltas muy fuertes en Bolivia, paros nacionales en Colombia, recientemente un paro de los maestros en Perú, y toda esta conflagración de cambios estructurales en la sociedad da a entender que es posible que los nuevos sistemas, tanto del progresismo, puedan aclimatarse a estos nuevos cambios. Sí, claro. Yo pienso que nosotros estamos viviendo acá el ciclo de la Latinoamérica, que la clase obrera elige un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, la clase media crece acreditando que es rica, que tiene poder y todo, elige un gobierno de derecha, pensando que puede más, que no es rica porque el gobierno no ayuda, y el gobierno de derecha electo destruye la clase media y cerramos el ciclo, volviendo a elegir un gobierno de izquierda. Es claramente lo que vivió Argentina, que con Macri, Macri era un ejemplo para la derecha brasileña. Oh, nosotros tenemos que hacer que ni Macri, Macri es un suceso, vamos a hacer la misma cosa que Macri. Pero claramente Macri destruyó la economía argentina por una pauta antinacional, sin pensar en el desarrollo real de la producción, tanto agrícola, pero principalmente industrial de Argentina. Entonces, claramente es una cosa que vemos en todo el continente, pero también tenemos el protagonismo, el liderazgo de las movilizaciones sociales. Pero yo también quería destacar una cosa muy clara, que en Uruguay, como usted dijo, la ventaja de la derecha, de la Calle Pouco, fue muy, muy chiquita. En Brasil, cuando la izquierda ganó con Dilma, con una margen chiquita, muy mayor, muy más grande, la derecha no quiso aceptar, dijo de fraude, y empezó a hablar cosas en contra del proceso del sufragio. Lo mismo pasó en Ecuador cuando estuve ahí acompanhando as eleições, que Lenin Moreno ganhou de Lasso por uma margem também pequena, e tentaram fazer o mesmo movimento. E a coisa muito triste que passa agora com os nossos irmãos bolivianos, esse golpe que passa allá, pero exatamente o mesmo motivo. Claro que a gente pode não querer votar em Evo, pensar que ele não deveria disputar mais uma eleição, é um pensamento legítimo. A democracia abre espaço para ter pensamentos distintos, pero no aceptar o resultado das urnas, do sufrágio universal, isso é inacetável. Inacetável. Também o que não se pode aceitar é a coisa que estão fazendo em Bolívia hoje. Hoje muitos estão morrendo e na polícia encontram uma polícia política. Hoje mesmo nós vimos lá informações que gente del MAS, del partido de Evo, está sendo presa sem processo judicial, sem mandato, dentro de suas casas. Então, o que vemos é um levante autoritário por parte da direita e apoiar um governo golpista, como se vive em Bolívia agora, é uma coisa inaceitável. E nós, demócratas, não necessita ser progressista, não necessita ser de esquerda, não necessita apoiar Evo, ou Lula, ou Fernandes. O que necessita é simplesmente defender que o poder do voto, o poder do povo é o poder mais importante em um presidencialismo, em la democracia. E se nós não defendemos isso agora, nós vamos perder a capacidade de reagir contra um regime totalitário, como intenta ser Bolsonaro acá, como intenta ser Añez, também com um levante fundamentalista. É um levante fundamentalismo com involucração também das igrejas brasileiras. Isso é uma coisa muito louca. Muitos tratam os étnicos
muchos tratan los grupos étnicos de Bolivia como superstición, como feitiçaria, como el mal. Entonces hay también un discurso en contra las manifestaciones religiosas del pueblo. Nosotros no podemos aceptar eso. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 2020? Son elecciones, si mal no me equivoco, es Brasil, ¿me puedes confirmar? Si en Brasil son las elecciones del año 2022, donde se elige la nueva presidencia de Brasil. En este sentido, sí, podría compartir con todos los escuchas de América Latina, de Asia, de Estados Unidos, que nos están transmitiendo en este momento, que varios economistas a nivel del mundo mencionan el síndrome de Doña Florinda, lo que está pasando en América Latina, sí, pero esta vez desde un punto de vista más didáctico de la economía. Claro, está la clase media de la década de los 80, principio de los 90, llegó a los 2000, una clase media totalmente torpedeada económicamente. Llegaron gobiernos nuevos que auspiciaron el progreso entre esas etapas de la sociedad, y esa clase media pasó a ser como Doña Florinda, que en realidad elimina por completo a la chusma que viene a ser Kiko, Don Ramón y la Chilindrina, y llega a sentirse un poco más, claro que con un poquito más de dinero en su estatus social, y quiere compararse con un Don Barriga, que en realidad es el capitalista más bonachón, abierto y muy alegre. Entonces tratan de menospreciar a la gente que está por debajo de ellos. Entonces, en ese sentido, mira, este pequeño ejemplo que acabo de mencionar del síndrome de Doña Florinda en América Latina es totalmente condescendiente a lo que puede pasar como una reflexión colectiva de todas las etapas de la sociedad latinoamericana. Y en este sentido, ¿qué es lo que puede pasar con esa reflexión colectiva en las elecciones de 2022 en caso de haber la participación de Lula como candidato a la presidencia de Brasil? ¿Qué puede pasar? Sabes que pocas cosas son tan latinoamericanas como Chávez del Ocho. Chávez del Ocho es si tiene dudas si un país es latinoamericano, es solo ver. Ese país asistió, conoce a Chávez del Ocho, ese país es latinoamericano. Y seguramente es una síndrome que vemos acá en Brasil, pero estamos pasando un poco, porque eso ayudó a elegir Bolsonaro, pero ahora la gente está empezando a entender que ese gobierno es sí en contra del pueblo. Y nosotros tenemos una agenda política en los próximos años que vamos a testar esas fuerzas y ver cómo esas cosas van a pasar. En 2022, en 2020, nosotros tenemos las elecciones municipales, entonces tenemos la elección de alcalde y de los vereadores, ¿sí? Que es un teste para los partidos de la derecha, los partidos de la izquierda. El Bolsonaro fue electo por un Partido Social Liberal, PSL. Ese partido se levantó en contra de él y más de la mitad. Entonces él trata de crear un nuevo partido. Aún hay dudas si él logrará de construir ese partido, porque tiene que tener asignaturas, hay que respetar una cola de los partidos que fueron inscritos. Entonces hay pocas chances de él conseguir fundar el partido dele. El partido que ahora se llama Alianza pelo Brasil. Es una alianza pelo Brasil, el nuevo partido que Bolsonaro está a crear. Pero bueno, en 2020 tenemos ese primer testeo de las fuerzas. Aún es muy difícil hacer pensar cómo será el futuro, porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Claro que yo tengo una vista negativa acerca del gobierno, porque yo pienso que él no está haciendo un plano que pasa por la democracia. Es un gobierno que claramente está construyendo la carretera para tener un gobierno autoritario. Hoy nosotros el tema del día de hoy también es declaraciones no solo de Bolsonaro, pero también del ministro de Economía, Paulo Guedes, que era conocido como solamente un tipo del mercado, pero también ahora está hablando de autoritarismo. Como, bueno, nosotros tenemos, si tenemos que hacer nosotros en Brasil tenemos una referencia de atos institucionales de la dictadura. El más duro es el acto institucional 5. Entonces, él dijo,
nosotros podemos hacer un nuevo acto institucional 5 si es necesario. Entonces, el tema de hoy, que no solamente la izquierda está hablando, es como el ministro da Economia está hablando de eso con tanta naturalidad, como si la ley 5 fuera una cosa natural de la democracia. Y no es, es el más lejos, es la cosa más fea que hay en la dictadura que legitimó, o no legitimó porque no hay como ser legítimo, pero intentó legitimar las muertes políticas, las torturas en los porones de la dictadura. Entonces, nosotros estamos discutiendo isso. Entonces, cuando usted me pregunta cómo serán las elecciones de 2022, no sé si tenemos elecciones en 2022, pero si tenemos, claramente Lula es un liderazgo muy claro y el PT está fuerte porque cada vez más las cosas que diríamos que hablamos en el pasado, que habría si elegimos un gobierno de derecha, si las cosas que hablábamos que podría pasar, está pasando y muy peor. Entonces, el discurso de PT está cada vez más real por males motivos, por motivos que nosotros no queríamos estar viviendo esa situación. Nosotros queríamos hablar de democracia, discutir acá, en el Parlamento, las soluciones del pueblo. Pero Bolsonaro empieza a hablar en otros termos, los termos del autoritarismo. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer esa integración de los pueblos, ¿sí? La integración de la lucha, de la dignidad, de la soberanía de nuestros países. Entonces, cuenta conmigo en esta lucha. Excelente, te agradecemos muchísimo la gentileza y nos despedimos netamente de Rafael, deseándote un buen día, como bien se diría en el portugués. Me encanta el portugués, pero claro está, estamos en un programa que se habla más en español. Buen día, mi estimado Rafael, y nos estamos viendo, queridas y queridos amigos, para la próxima semana.